Olá meninos, tudo bem? Espero que estejam bem, tranquilos, aproveitando essa quarentena para estudar, para ler os nossos livros, né? Fazer o trabalho avaliativo, fiquem tranquilos, né? Qualquer dúvida que tiverem, eu estou no WhatsApp, pode procurar lá. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre narração, causo, contar um caos, né? E o livro literário Dom Quixote, que eu tenho uma particularidade grande, eu gosto muito, né? Um sentimento muito bom para esse livro. E é um livro muito gostoso da gente ler, e vocês vão ler comigo, né? Vamos ler. Olha, não assustem pelo tamanho, ele é uma história gostosa, diferente, maravilhosa. A gente vai estudar ele hoje, né? Vamos começar a estudar, começar a a, a vislumbrar, vou dizer, vislumbrar, né, desvendar os mistérios do Don Quixote, que é muito interessante, vocês vão gostar muito, tá? Então, vem comigo, vamos para a nossa aula de redação e literatura, ok? Primeiramente, vou repetir, já falei isso em um post anterior, só que o texto narrativo, o gênero narrativo, a gente tem que ter um cuidado maior, um carinho maior, não só com ele, com todos os gêneros, mas a gente tem que olhar direitinho o que ele é, para onde que ele vai, com o que que faz, né? Para poder saber direitinho futuramente o que vocês estarão fazendo. Quem sabe eu não tenho um escritor aí e ainda não sei, né? Vai publicar um livro, uma novela, um conto, outras coisas que todos nós somos, né? Então, vamos lá. Os textos narrativos apresentam o narrador. Primeira coisa, tem que ter um narrador que conta a história. Enredo, a história, personagens, espaço e tempo, conflito, clímax, resolução de conflito e conclusão dos fatos. Então, eu tenho que ter um narrador que conta a história, as personagens da história, o espaço é o local onde passa a história, o país onde passa a história, o tempo, quanto tempo que demora? Um dia, 24 horas, uma hora, uma semana, um mês, 10 anos, 18 anos, né? 100 anos. Tem uma história, um romance narrativo do Gabriel Garcia Marques, que eu gosto muito, que chama 100 Anos de Soledad, ou seja, 100 Anos de Solidão, que conta a história de 100 anos, as gerações dessa família, né, dos Acardio Bondia, né? Acardio e Bondia são duas famílias. E é interessante, muito interessante. Então, às vezes, pode ultrapassar o tempo, ou ser um pouco mais rápido, né? Um tempo determinado. Aí a gente também vai ter o conflito, sempre tem alguma coisa. Quando eu falo conflito, não é porrada, mas é alguma coisa, é alguma situação, problema, alguma coisa pra gente desvendar, pra gente ver. Aí tem o clímax, que é o ponto alto da narrativa, né? Ou seja, aquele ponto assim, né? Aconteceu aquele problema, aquele ponto. E a resolução do conflito, que às vezes pode ter ou não. E a conclusão dos fatos, ok? Então vamos lá, continuando. O romance, que é uma narrativa, né? Um dos textos narrativos, né? O romance é uma narrativa sentimental longa, advinda da literatura oral, em que as pessoas contavam oralmente a história de amor e as aventuras. Há sempre um drama central e pequenas outras secundárias, que se cruzam para formarem a história. No romance, todos os elementos de um texto narrativo se fazem presente. Entretanto, o enredo é geralmente dividido em capítulos. Exemplo de romance: O Guarani, de José de Alencar, Memórias de Brás Cubas, Machado de Assis, Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa, São Bernardo, de Graciano Ramos, A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, e entre outros, tá? E vocês vão ver que, de uma certa forma, esses aí são livros que, se vocês quiserem já lendo, pode ler. É muito interessante, vocês vão ver muito falar sobre todos esses livros de todos esses autores que eu falei para vocês. Dentre os gêneros da modernidade, os mais destacados é o romance, que pode ser classificado em biográfico, policial, histórico, psicológico, regional, de costumes, de cavalaria, de ficção científica, ok? Os de cavalaria, na verdade, seriam
os de cavaleiro mesmo, por exemplo, do Nil Cid, aquelas histórias de cavalaria, que os cavalos, que os cavaleiros vão buscar a princesa, vão salvar o reino, vão salvar o povo, né? Então tem toda aquela situação, ok? Vamos lá? Continuando. A novela, até coloquei aqui um pouquinho o nosso Don Quixote também, porque entra em romance e entra em novela. Não é novela da Rede Globo ou da Record, tá? A novela é um gênero literário que tem características bastante peculiares. A saber, seu enredo é formado por uma pluralidade de histórias entrelaçadas umas nas outras. Portanto, não tem foco somente em uma única história ficcional. Segue uma ordem sucessiva de fatos para tanto. Há uma predominância do tempo cronológico, linguagem simples e objetiva, possui número restrito de personagens. Nesse gênero, o narrador é detentor do tempo e do espaço, assim como a ação, o tempo e o espaço são ágeis, tudo muito rápido, com o intuito de não desinteressar o leitor e não desviar o seu foco, ok? O conto. O conto é formado por uma narrativa breve que ocorre centrada em um único conflito. Conta com poucos personagens e relata apenas uma situação. No Brasil, a literatura conta com renomados contistas, dentre eles Machado de Assis, João Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Mário de Andrade, Lídia Fagundes Telles, Lídia Fagundes e outros, tá? E tem contistas internacionais também, de Edgar Allan Poe, tem os contos policiais, os contos de terror, os contos dos irmãos Grimm, os contos de fada, né? São ótimos. Eu particularmente adoro contos, são pequenininhos, né? Práticos, são maravilhosos. A crônica. Estou passando rapidinho por todos, só para vocês entenderem tantos de gênero narrativo que pode vir a ter de um texto narrativo. Então, são vários tipos, né? A crônica entrega um gênero ligado ao cotidiano bastante popular. Caracteriza-se por textos breves que relatam fatos que os cronistas vivenciaram em seu dia a dia e desenrolaram com preocupações distintas relacionadas à crítica social, ao lirismo, ao humor e à filosofia. Alguns com os cronistas brasileiros: Carlos Drummond de Andrade, Rubens Braga, Raquel de Queiroz, Luiz Fernando Veríssimo e outros, né? E a crônica, ela vai falar do dia a dia, então ela pode falar de uma videoaula, ela pode falar de desse novo, da pandemia, ela pode falar do celular, ela pode falar de uma viagem de ônibus, ela pode passar e ver alguém na rua, um casal se beijando e fazer uma crônica sobre isso em cima, ok? Então é bem ampla a crônica em questões do dia a dia, tá? Vamos lá? A fábula e o apólogo, que vocês já conhecem, a fábula já trabalharam a fábula, esse ano vocês já trabalharam também o apólogo, né? Então, ainda integrantes, aliás, esse ano nós estamos trabalhando no 7º, ainda integrantes do gênero narrativo, tem-se a fábula e o apólogo, que em muito se assemelham. Na fábula, a personificação dos animais que são responsáveis pela ação. Ela tem fins didáticos ao conter uma lição de moral no final. Já no apólogo, os objetos são personificados e a história apresenta uma mensagem, embora não necessariamente tenha um final moralista, tem uma lição de moral. Vocês vão ver o apólogo no 7º ano e tem um pouquinho de diferença. A fábula com animais, nós já vimos, vocês viram comigo esse ano, pouquinho tempo aí, tá fresquinho. E o apólogo é em relação a esse objeto e já tem a moral dentro do texto. É muito interessante também. E aí fiz isso tudo para nós chegarmos aqui, no caos, tá? Da página 49. O que são caos? Um caos. Vou contar um caos para você. Aqui em Goiás a gente usa muito, em Minas também, sentar ali naquele momento de fazer a pamonhada, depois assim fez aquela pamonha, aquele churrasco lá na fazenda, e sentar para comer, então, aquela chuvinha boa, né? Que rende meio fresquinho. E aí sentar e conversar. Ou fazer aquele churrasco, todo mundo sentar em volta de uma fogueira ali e ficar contando casos. Ou quando vocês vão para o Araguaia, né?
e sentam ali, faz aquele tipo luau ali, toca, conta casos, e assim por diante. Então, são histórias que apresentam fatos exagerados e extraordinários, contados por um narrador que sabe em detalhes como os fatos aconteceram, podendo ou não ter participado deles. Sabe aquelas histórias de pescador? Às vezes a gente vai e fala, poxa, pegou um peixe grandão. E aí, nossa, naquela luta, aí de repente apareceu um jacaré enorme. Então são esses causos, né? Causos que vão passando de pai para filho, de filho para de avô para neto e assim sucessivamente, né? Aí deixa eu ficar de cala, tem um senhor irmã senta, cortando para fazer o palpitar, né? Que o pessoal assim, do interior, né? E aí contando um caos. Contar causos, no nosso caso aqui está no livro de língua portuguesa, da página 49. Contar causos é uma arte e tradicionalmente os causos são passados de geração para geração por meio da oralidade. Antigamente, essas histórias eram tão populares que as pessoas se reuniam após o jantar para ouvi-las. Então, assim, às vezes a gente vai falar de um caso. Tinha até um programa na televisão, antes ele passava na Rede Globo, agora eu acho que ele está passando no SBT, que era a Bariana e Hortência, em 2 períodos de prosa, de contos, aí falava, deixa eu contar um caos, e aí começava a contar os causos daqui da nossa região. E era muito interessante, ou eram alguns causos que eles mesmos mandavam. Então, muito bom, tentem, façam isso, conte causos. É uma narrativa da oralidade, tem geralmente personagens, tem tempo e espaço, tem começo, meio e fim. E é muito interessante contar um caos, né? Então, vamos agora para o Dom Quixote de la Mancha. Então, olha aqui, nós estamos aqui com Dom Quixote, deixa eu ficar aqui um pouquinho. Nós estamos aqui com Dom Quixote, eu coloquei o mesmo estampo do livro, tá? Eu escolhi esse livro, geralmente eu ponho ele mais para o final. Mas é porque eu estava, lembra que a minha lista de pessoas que tinham livro, que eu perguntei, quase 99,999% das pessoas tinham esse livro, tem esse livro. Se por acaso vocês não tiverem, dá uma olhadinha lá na escola que é só pegar. Mas a maioria tem o livro já, né? Já recebeu o livro. Então, por isso que todo mundo tinha, por isso que eu escolhi esse. E é um livro, assim, que particularmente eu amo demais mesmo, né? Já estudei ele, não quero assustar vocês, mas uma versão que eu tenho é em espanhol, na verdade é um livro em espanhol, né? Olha o tamanho que é. Esse é o livro. Aqui, tá? Aqui, ok? Olha o tamanho, não assuste, são mais de 1000 páginas, mas é maravilhoso. E ele aqui, ele é em espanhol arcaico, não sei se vocês vão conseguirem ver, mas é em espanhol arcaico. Então, assim, é um livro, esse aqui foi do quarto centenário, tá? Então, não tenho só essa versão, tem versão em português, tem versão assim, tem versão que eu cheguei a ler quando vocês estavam comigo lá no primeiro, segundo ano, creio, eu cheguei a ler para vocês, primeiro ano. Eu cheguei o terceiro. Cheguei a ler para vocês um pequenininho também. E tem quadrinhos também. Tem até música. É muito famoso esse livro, né? Então vamos lá. Então tá aqui, já conhece o livro. Vou ficar aqui pertinho do Sancho Panza e do Cavalo Rocinante e do Dom Quixote. Então vamos começar. Esse clássico da literatura universal, originalmente titulado El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha, foi criado pelo autor espanhol Miguel de Cervantes Saavedra, que viveu em 1547 a 1616. Ele foi publicado pela primeira vez em 1605, na cidade de Madrid. Estruturalmente, o livro é dividido em 126 capítulos, organizado em 2 partes. A primeira lançada em 1605 e a posterior em 1615, ou seja, bem próximo antes da morte dele, né? Vamos lá? Aqui, ó, esse monumento tem em Madrid. Muito bonito também esse monumento dele. Sancho Panza, que é o mais gordinho, Rocinante e Dom Quixote, né? Dom Quixote de la Mancha. É Dom Quixote
de La Mancha, que é de La Mancha é o lugar. Esse aqui tem na Argentina, Buenos Aires, eu vi um monumento desses também, tá? Deles, então ele é famoso mundialmente e tem muitos anos. Vamos lá. Dom Quixote, né? Vamos falar um pouquinho do Dom Quixote. Foi publicado em uma época de grandes transformações. Os romances de cavalaria, que eram os romances de Will Cid, aqueles romances que eu falo para vocês assim, que tinha um cavaleiro andante, o cavaleiro ia, lutava pelo rei, e aí ele voltava, ele tinha uma donzela, uma princesa, que ele dedicava essa vitória, né? E ele lutava pelo rei, pela rainha da França, pelo Três Mosqueteiros, assim, para vocês terem uma ideia. Até então ocupando o lugar de destaque na literatura popular. Já começavam a decair, ou seja, as pessoas já não queriam mais ler aquele tipo de romance, né? Aquele tipo de romance de cavalaria. Segundo as inovações vigentes no contexto em que viveu, Cervantes satira. Quando a gente fala satiriza, quer dizer que a gente faz tipo uma comédia com aquilo, a gente quer fazer uma sátira. Ou seja, a gente faz de uma outra forma engraçada, tipo uma caricatura, que às vezes fica engraçada, mas atenua os defeitos que a gente tem, ok? Este literário criando nessa obra uma paródia, ou seja, ele parodiou o romance de cavalaria das novelas medievais protagonizadas por cavaleiros heróicos. Então, assim, ele quis fazer, olha, eu tenho um Don Quixote, eu tenho um fidalgo, né, chamado Don Quixote, e ele um fazendeiro, que leu muito romance de cavalaria, né, que ele gostava, então ele vai sair pelo mundo, lutando por justiça, lutando por honra, né? Só que não era mais época de fazer isso, porque já tinha passado, a Espanha estava pobre, não tinha mais aquela glamour, não tinha mais dinheiro, não tinha, os reis só queriam saber de imposto, cobrar imposto, não tinha aquele glamour, aquela coisa bonita de ver dos romances de cavalaria, né? Aquele romance bonito de ganhar uma batalha e voltar para a princesa, para a sua, né, para a pessoa que amava e entregar, olha, eu fui lá e fiz tudo isso, por aquilo, tipo o príncipe salvando a donzela, né, vamos dizer assim. E não era mais essa época. Seu personagem, um nobre espanhol de idade avançada, cerca de 50 anos, foi imortalizado e até os dias de hoje reúne diversas paródias. São elas vídeos, músicas, peças teatrais, quadrinhos, animações, esculturas, pinturas, dentre outros. O romance é contrário às novelas de cavalaria, constituídas de belos heróis e seus grandes feitos em busca da justiça, da amada e dos dogmas da igreja. Don Quixote é um cavaleiro andante, nomeado por Sancho, né? Como cavaleiro da triste figura. Isso porque não é belo e é impulsionado por sua loucura. Sempre acaba se dando mal. No entanto, sua figura de cavaleiro andante é fomentada pela lema fazer o bem e encontrar a nobre donzela imaginária, né? A Dulcinea dele, né? Então, aí aqui eu coloquei a estrutura da obra. Don Quixote é uma paródia bem humorada dos romances de cavalaria desenvolvidos durante a Idade Média, composta por 126 capítulos, os quais foram divididos em duas partes. Dá 1000 e poucos, assim, o original. O de vocês não, por isso que não fiquem assustados, né? O de vocês são pequenininhos. O de vocês é só 225 páginas, tem figuras grandes, é super tranquilo e é maravilhoso. Vocês vão amar e vão torcer pelo Don Quixote. Eu vou falar, professor, esse homem é meio assim, né? Cervantes começou a escrever em 1580, sendo que a primeira parte foi escrita em 1605 e a segunda em 1615. Já tem uma história, tem muita coisa para falar desse livro. Vou falar só um pouquinho hoje. Então, Don Quixote. O personagem Don Quixote é um pequeno fidalgo castelhano que perdeu a razão pela leitura assídua dos romances de cavalaria e pretendia imitar seus heróis prediletos. Envolve-se numa série de aventuras. Na primeira série de suas aventuras imaginárias, Don Quixote fez-se armar um cavaleiro pelo proprietário de um albergue e leva consigo seu escudeiro, o pobre camponês Sancho Panza, que se deixará atrair pelas miragens do cavaleiro. Embora se desenvolva em torno do real e do imaginário, o livro possui episódios em que os dois planos se confundem,
em que o imaginário se torna a própria realidade. E aí eu venho falar do Miguel de Cervantes. Por que vocês acham que o meu filho chama Miguel Felipe? Miguel por causa de Miguel de Cervantes e porque eu adoro Miguel Arcanjo, né? E Miguel de Cervantes por causa dele, porque ele é o pai do romance Dom Quixote, Bela Mancha, né? Aí ele vem falando aqui um pouquinho do Miguel de Cervantes, que foi um escritor, dramaturgo, poeta espanhol, autor de Dom Quixote, uma obra-prima da literatura universal, foi considerado precursor do realismo na Espanha. Aí vem falando dele, todo que se ilustrou, e infelizmente Miguel de Cervantes faleceu em Madrid, na Espanha, no dia 23 de abril de 1616. E tem muitas histórias boas sobre o Miguel de Cervantes, que depois a gente falar depois. Então, gente, para vocês ficarem com o sentimento de quero mais. No próximo vídeo eu já começo falando do Miguel de Cervantes. Beijo, tchau, tchau.